Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4 de março. O Ibovespa apresentou mais outro dia de boa queda, 1,63%, em relação, quando falo mais outro dia, que aqui teve uma queda razoável de 1,09%, deu uma enfraquecida no movimento e de novo deu uma acelerada nesse movimento de baixo, mas enfim, não saiu da característica de movimentação para baixo. Chegou no patamar que eu mencionei, na faixa dos 50.500 pontos a 50 mil pontos. Então acredito que nessa faixa de pontos tendem a começar a aparecer alguma oportunidade, mas aí na ponta compradora, no meu entender. O ideal em relação ao Ibovespa, em termos de não ganhar muita aceleração e consequentemente trazer alternativas mais interessantes de entrada, seria não voltar a trabalhar abaixo de 50 mil pontos. Ou seja, pode até perder a mínima do pregão de hoje, que seria, vamos dizer assim, um caminho mais provável nesse momento, mas na sequência, a partir, por exemplo, da sexta-feira, conseguindo aí quebrar essa sequência de máximas descendentes no gráfico diário. Ou seja, gerar um fundo no diário em cima de um patamar de suporte de topos de uma região que foi bem testada em termos de resistência. PetroR4, mencionei que estava madura para queda, a ação realmente estava madura para queda, caiu aí do pé de forma mais forte, 4,06% de queda, fechando na mínima do dia, iniciando o movimento de baixo de maneira forte. Dentro do que já havia mencionado, mantenho aí a questão de pensamento mais em day trade, aqui nela, nas possibilidades que ela apresentou de topos descendentes, um gráfico, por exemplo, gráfico de 10 minutos, abriu em queda, gera um movimento de subida, gera a formação de topo, possibilidade de se trabalhar na venda com stop em cima da máxima do dia, tentando pegar o quê? Ou só um movimento curto de baixo, ou tentar segurar até mais próximo do fechamento, enfim, um day trade. Mas nesse cenário da Petro, que é indefinido no curto prazo, eu ainda não estaria trabalhando, já disse isso aqui, para swing trade. E com esse início de movimento de baixa, enquanto ela estiver gerando topos descendentes, ou mesmo até ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos, sem perder a máxima do dia anterior, no caso aqui 9,45, a máxima de hoje, ficaria mais para a ponta vendedora em cima da Petrobras para day trade. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 2,32%. A ação caminhando para aquela região, já bateu no suporte aqui dos 17,67, parou aqui basicamente em cima dele, e vai caminhando ali para R$ 17,30, seria a próxima zona de suporte para a ação. Para anular essa chance maior de vir aqui, tem que quebrar essa sequência de máximas descendentes. Então, enquanto não quebrar a sequência de máximas descendentes, fica também mais para ponta vendedora, abaixo aqui de 17,93, pelo gráfico de 15 minutos, trabalhando com topo aí no gráfico de 15 minutos abaixo desse patamar. Acima dos 17,81, se gerar fundo ascendente, que o ideal é supera 17,93 e começa a gerar fundo ascendente acima dos 17,80, é o que seria mais interessante para compra de day trade em cima da Vale 5. Olhando para outros papéis, a gente tem aqui primeiramente GGBR4, um destaque, um dos destaques do dia, a ação subiu 4,51%, bom candle de alta, vinha bem travada aqui, não conseguiu fechar acima das suas resistências, esse é o ponto negativo, mas o fato principal é que a ação iniciou um movimento de alta de maneira mais forte. E aí, cabe o que aqui? Comprar a superação dessa máxima não encaixa muito para mim esse tipo de entrada, mas olhando ali para um gráfico de 60 minutos, dependendo do que fizer, daria para buscar ou essa entrada na superação com stop mais curto pelo G60, quando eu falo que não encaixa é comprar aqui com stop aqui embaixo. Mas dependendo da correção curta, ou seja, o mercado vai mostrando que o papel ganhou força e vai se sustentando acima da região ali de R$ 10,40, então isso seria mais interessante para buscar uma entrada com stop mais curto e consequentemente um objetivo não muito longo para essa compra em cima de GGBR4. Olhando outros papéis, a gente tem a Symbiose, que eu já comentei ontem, teve um pregão também muito bom, alta de 1,89%, muito bom em relação ao ponto que saiu até onde chegou, superou até a máxima do pregão anterior, já tinha comentado isso aqui, que a gente estaria de olho nesse papel, mas dentro do movimento do stop, se eu entrasse comprando aqui com stop aqui embaixo,
o stop ficaria bem longo devido à volatilidade do dia no papel, ou mal protegido se eu quisesse colocar aqui baseado na volatilidade que é menor do que esse candle aqui em cima dessa ação, ou seja, entre a mínima e a máxima, a ação aqui 5,34%. Então, o que ficou aqui para a Symbiose? É uma possibilidade de buscar compra após algum recuo em cima desse candle. Dentro desse candle, recuo no intraday é um ativo que ficaria mais para buscar compra nos próximos pregões. Aí no setor dos bancos, eu falei da BBDC4 no pregão passado, agora eu vou falar da ITUB4, que encaixaria aqui seria compra de fundo ascendente na ITUB4. Então até daria preferência para BBDC4, então são dois papéis que eu vou estar de olho, ITUB4, BBDC4, possibilidade de entrada após algum movimento de correção aqui no gráfico diário, dentro da tendência de alta. Ideal que essa correção fosse até um pouco maior no tempo, observando a linha de tendência de alta, tivesse mais um candle aqui para baixo para depois gerar a entrada aí nos próximos pregões em cima de ITUB. Saindo do meio da curva em relação aos bancos, BBAS3, queda de 5,04%, montando aqui um pivô de baixo no gráfico diário, iniciando o movimento de baixo de maneira forte, voltando para baixo de um suporte. Então é um ativo que fica mais ou para buscar day trade na ponta vendedora, com topos descendentes aqui abaixo, melhor ainda que seja abaixo dessa região dos 22,85 num gráfico de 15 minutos, ou aguardando uma correção no gráfico diário após confirmar mesmo, porque a ação pode simplesmente chegar aqui e amanhã voltar para cima dos 23. E é o que eu ia mencionar. Se eu for buscar compra nesse papel agora, a partir de agora, só se ela vou conseguir voltar para cima dos R$23 e aí buscando fundos ascendentes num gráfico até intraday para voltar a pensar em compra em BBAS3. E GTA3, dentro do setor também, assim como em GTA3 tem a Multi3, ativos que estão em tendência de alta, gerando aqui uma correção. Mais interessante que tivesse mais um candle aqui para baixo, para buscar essa compra. O candle ainda bem grande em relação ao posicionamento de stop, quase 4% de stop, se fosse colocar abaixo da mínima do pregão de hoje, e ainda a entrada ficaria muito próxima do topo anterior, mas de qualquer forma são ativos para a gente dar uma monitorada de perto, pois pode trazer oportunidade de entrada aí a partir do próximo pregão. BBSE3 caiu bem, 3,21%, mas no meu entender gerou um movimento muito forte para cima. Isso aqui é uma correção e vale a pena monitorar essa correção desse papel na busca de alguma oportunidade de compra que ela possa revelar aí nos próximos pregões. Hoje a gente saiu da operação de compra da Lame 4. A ação a gente já tinha comentado, eu já tinha comentado na videoanálise do dia 2/3, um stop pelo menos no 16,55, ou seja, na última mínima ascendente. Ela no pregão passado fez mais uma mínima superior, trazendo a possibilidade de trazer o stop para 16,80, só que ela abriu com gap, a máxima do dia foi 16,76. Por esse motivo a nossa saída aconteceu em R$16,64, proporcionando uma perda de 1,07% e no capital total menos 0,14% na posição de compra. Ativo voltando para baixo do topo anterior, algo negativo, uma queda de 2,85%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.